Olá! O mês de novembro chegou e é um momento de falar do câncer de próstata. O Novembro Azul é um movimento que busca alertar a todos sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde do homem. Vamos conversar agora com Pedro de Saerp, que é urologista e professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Olá, Pedro, muito obrigada por participar com a gente. Normalmente, quando a gente chega nesse mês de novembro e a gente começa a falar de Novembro Azul, sempre vem aquela pergunta e aquela questão, os homens não tomam muito cuidado com a própria saúde, né? Eles não vão muito ao médico. Isso está mudando ou continua desse jeito? Os homens são menos preocupados que as mulheres? Está mudando muito, eu acho. Graças a mesmo à própria imprensa, às campanhas, inclusive a campanha salientando o problema do câncer de próstata, começou na Austrália em 1999. E daí veio crescendo e hoje há uma conscientização. A própria Sociedade Brasileira de Urologia, a partir de 2008, começou a incentivar mais a campanha e também contribuindo com isso também a conscientização nas mulheres, que são mães e que são esposas e que indicam e forçam, às vezes, até os homens a irem procurar o diagnóstico, ou, enfim, a revisão da próstata a partir de certa idade. Entendi. Né? E agora, o foco do câncer, do Novembro Azul, é justamente a preocupação com o tumor maligno, né? Isso. Ele existe um número grande de pessoas que desenvolvem o câncer? É bom saber que existem dois tipos de tumores, como você falou, né? O tumor benigno, que uma grande parte dos homens tem, mas que vai causar no máximo, esses tumores vão causar no máximo uma obstrução urinária. O câncer de próstata, pelo contrário, pode não causar nenhum sinal, nenhum sintoma, e se a gente não buscar, a gente não vai fazer um diagnóstico precoce. Então, é importante fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata através de exames de rotina. Não esperar que os sintomas apareçam, porque quando os sintomas aparecem, frequentemente esses tumores já estão muito adiantados. Entendi. Então, quando o senhor falou que muitos homens têm o tumor benigno, o benigno até dá, então, sinais, então, né? O maligno que não dá. É que não dá. E mais ou menos a Organização Mundial de Saúde, num estudo, diagnosticou 1.200.000 pessoas com câncer de próstata, e quer dizer, é a segunda doença mais importante no homem, o câncer mais frequente no homem é o câncer de próstata. E 60.000 pessoas tem câncer de próstata no Brasil por ano. É uma incidência muito alta, muito né? Alta. Eu estava lendo um material que vocês enviaram para a gente sobre a decisão dos Estados Unidos de não incentivar tanto essa questão, né, de fazer o exame e tal. E aqui no Brasil a gente está seguindo esse caminho também, ou a gente está nas nossas próprias regras, assim? Eu vi que você não concorda muito com essa ideia de não incentivar esses exames, né? Exatamente. O que acontece é que se deixou bastante, depois de uma grande discussão, um pouco na mão do cliente, do paciente, de se decidir por procurar um diagnóstico precoce, fazer o seu screening chamado da próstata, não obrigar. Mas, na verdade, alguns países como a Suécia e a Alemanha, no Tirol, na Alemanha, e um trabalho em Gothenburg, na Suécia, com o screening quase que obrigatório, ou incentivado, eles conseguiram diminuir a mortalidade do câncer de próstata em 40%. Então é melhor continuar do jeito que a gente está, né? Incentivando. O que se critica é que muitas vezes você vai fazer um exame e o PSA está aumentado. E o PSA, que é a grande enzima que denuncia o câncer de próstata, ela também pode estar aumentada por outros motivos na próstata. Então a crítica é o seguinte, é que tem muitas pessoas que vão ser obrigadas a fazer biópsia, fazer exames, ficarem estressados, etc. E, na verdade, o PSA subiu não por causa do câncer de próstata. Então nós estamos buscando um melhor método de laboratório em que a gente, ao fazer a determinação dessa dosagem, que seja um PSA diferente, como calicreína, etc., que a gente possa determinar que o paciente só está com câncer de próstata mesmo. E isso faria uma separação muito grande. Mas hoje em dia, quais são as formas de detectar? Quais são os exames que eles precisam fazer? O exame mais acessível é a dosagem do PSA, que é a próstata produz essa enzima, e no câncer ela produz em quantidades mais exageradas, e o toque da próstata. Por que o toque, tão temido, né, tão mal falado, é importante? Porque 16% dos pacientes que têm câncer de próstata podem ter o PSA normal.
Então o indivíduo faz um exame de sangue, PSA normal, não vou ter problema, não preciso ir ao médico, não preciso ir ao urologista, não preciso fazer o toque. Mas 16% dos pacientes podem ter o câncer de próstata e é o toque que vai revelar isso. Então vamos dar aquele serviço que todo mundo já sabe, que os homens, muitos deles não querem saber, né? Vamos falar, a partir de qual idade realmente tem-se que fazer o exame do toque? É recomendável que pacientes acima de 50 façam o exame de PSA e o toque retal. Recomendável, fica um pouco na escolha do paciente, não é nada obrigatório. Mas quando os pacientes são de risco, e quais são os pacientes de risco? Os pacientes com mais idade, os pacientes que têm afrodescendentes e os pacientes que têm parentes que tiveram câncer de próstata. Então, se tem história de câncer na família, esses pacientes, a partir dos 45, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que se faça. E aí é casos na família, só de câncer de próstata ou outros tipos de câncer também acendem o alerta? Tem alguns tumores como câncer de intestino, de cólon e câncer de mama, também podem contribuir. Então, se o paciente tem a mãe que teve um câncer de mama, é preciso que esse paciente esteja mais atento com relação ao câncer de próstata. Então vamos ficar atentos, né? Quem tem situação na família realmente precisa prestar atenção e a partir dos 45 tem que investigar com mais cuidado, né? Exato. Agora, essa questão do preconceito ainda é uma barreira? De certa cultural, forma, né? De certa forma, sim. Mas eu acho que as pessoas estão derrubando isso aí. Ai, que bom, né? Não tem mais esse machismo todo, né? Como se a coisa fosse ofensiva, né? A personalidade Mas as pessoas estão ficando mais esclarecidas e veem que é um exame que demora 1 minuto esse exame. É um exame que pode salvar vidas. A gente também tem uma questão de criar a criança, né, desde pequenininho, já conhecendo o próprio corpo e tal. E tem uma questão que é pouco falada, que é do autoexame do pênis. Isso também ajuda a criar um jovem sem esses preconceitos? Muito. Como é que é essa questão? Houve uma campanha, o câncer do pênis está muito ligado à falta de higiene. E acontece mais nas classes menos favorecidas, com menos instrução e com menos higiene. E isso provoca uma irritação no pênis e isso pode levar ao desenvolvimento do câncer de pênis. Se medidas, e a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma campanha muito boa a respeito da higienização, a higiene do próprio pênis, isso salva. Então o câncer de pênis é um câncer que pode desaparecer da face da Terra. Somente com cuidados de higiene? De higiene. Então esse é um tipo de tumor que pode sumir. Entendi. O câncer de próstata ainda estamos um pouquinho longe, mas o câncer de pênis é fundamentalmente um câncer dependente de educação. E educar o menino desde pequenininho a ir ao pediatra e também ir ao urologista na adolescência também pode ajudar nessa questão? É importante. O câncer a mãe e o pai devem levar? Devem e até o câncer de testículo, ele é mais comum entre os 14 anos e no máximo aos 40. Mas ocorre mais no adolescente e no jovem. E o câncer de testículo é altamente virulento, vamos dizer, ele é altamente agressivo. Se o jovem está habituado, durante o banho, de pelo menos examinar o testículo, ele vai notar se aparecer uma nodulação e vai procurar um médico e vai se salvar. Porque apesar de ser agressivo, é um tumor muito sensível ao tratamento com quimioterápico, à cirurgia, etc. Entendi. Então, eu acho que realmente instruir as crianças em relação ao exame do pênis, à higienização do pênis, ao autoexame do testículo na fase exatamente de adolescência e de jovem, adulto jovem, pode salvar esses pacientes. E depois dos 45, 50 anos, o exame da próstata. Então, eu acho bacana a gente trazer esse recado, né? Porque como mulher, a gente aprende a se cuidar desde muito novinha, né? A mulher sabe, você tem que ir ao ginecologista. E da parte do homem, às vezes a gente não ouve tanto essa campanha, né? Que não é nem que uma campanha, mas assim, mãe fala isso pra gente, como a gente é menina, né? Uma conscientização. Eu acho que essa conscientização para os homens realmente salva vidas, né? Exatamente. Eu acho que é fundamental. Então, esses programas de conscientização, isso vai disseminando e vamos tornar os homens mais conscientes, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Viu? Você que é homem, preste atenção ao seu corpo, fique atento se você passou dos 45, se fez 45 anos e fique atento e torne o Novembro Azul uma oportunidade para se cuidar ainda mais, viu? Se você quiser assistir esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.